Professor Ítalo Vetor na área novamente. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Olha só, dando prosseguimento ao nosso vídeo, né, o primeiro vídeo falando sobre corrente elétrica. Agora nós vamos falar sobre os efeitos da passagem de corrente elétrica dentro daquele fisiológico. Estava bem aqui, você lembra? Nós temos o choque elétrico. O choque elétrico, né, que eu até comentei com vocês que foi o Galvani, né, que percebeu que a passagem de corrente elétrica em um tecido, né, muscular provoca contração usando as pernas de uma ranzinha, lembra? Então olha só, dentro do choque elétrico eu tenho aqui alguns efeitos para falar com vocês. O primeiro é a contração muscular, ou conhecido como tetanização. Tetanização, professor? Tem a ver com tétano? Tá sabendo. O tétano é quando a pessoa fica dura assim, não é? Porque contraiu os músculos, né? De uma forma muito severa, né? E aí é chamado de tetanização também, tá? Tem autores aí do terceiro grau que chamam assim. Fibrilação ventricular, galera, é quando o coração nosso, ele é constituído por átrios e ventrículos, né? E aí quando você fecha os átrios, é chamado de sístole, né? E embaixo diástole, embaixo, você entendeu, né? Vai tchum. Eu não sou dessa área não, mas não tem um arranho, tá? Então tem um tal de nódulo sinoatrial lá, foi difícil, tá vendo? Que vai produzir aí esse efeito, né? Essa corrente elétrica no coração, que ele vai fazer o quê? Os movimentos de contrair e assim bombear o sangue. Quando passa uma corrente elétrica no coração, nessa região torácica, é muito perigoso. Sobretudo essa corrente que a gente vê nas tomadas aí das nossas casas, né? Que é uma corrente de baixa magnitude, né? Mas é capaz de fibrilar o coração. A fibrilação, ao invés do coração fazer, já viu em Grey's Anatomy, aquela série que faz assim, né? Aí o coração fica doido, ele fica com um gênio batendo descompassado, duas cis, duas diástoles, fica loucão. E aí, o que você precisa? Do desfibrilador, que é aquela máquina que o pessoal fala assim, afastem-se, e tchum, aí a pessoa, pá, sabe, e por aí vai, entendeu? Então, a fibrilação é o segundo efeito, que pode levar à morte, tá? É muito perigoso. O terceiro, parada cardiorrespiratória. Se a corrente for muito alta e for instantânea, ela é até melhor do que se fibrilar o coração, sabe por quê? Porque olha só, se for uma corrente alta, 1 ampere é alto, pra caramba. Então 1 ampere passou instantaneamente, o coração contrai, depois voltou, ele passou, vamos embora, né? Agora, se ele fibrilou, aí precisa de um choque justamente para ver se dá um restart nele, né? Então se for para tomar choque, eu vou tomar choque de 1. Eu vou tomar choque para valer mesmo, né? Você vai desse jeito que você vai para o quinto efeito. Sabe o que pode provocar o choque? Velórios, meu filho. Né? Eletricidade, gente, a gente não brinca, é igual explosivo. Talvez você pode não voltar para você contar para as pessoas como é que é a brincadeira, entendeu? Tá? A queimadura pode ser até de terceiro grau, gente, é muito perigoso isso aqui. Então a eletricidade, ela não tem cor, não tem cheiro, só tem sabor, dá morte, sai dela. Põe a língua na tomada para você ver Satanás te buscando, sai fora, irmão, né? Então olha só, gente, brincadeiras à parte, que é só para quebrar o gelo aqui, para você não ficar muito instigado nesse vídeo, porque eu sei que você nem queria estar assistindo, mas enfim, olha só, esses efeitos aqui são os efeitos provenientes do choque elétrico que está dentro daquele efeito fisiológico, beleza? E engraçado que esse foi um dos primeiros efeitos a ser descoberto, foram os fisiológicos, né? Por Galvani no século XVIII, 1700 e bolinha, olha que bacana. Aí olha só, falamos já então, no vídeo anterior nós falamos os requisitos para existir uma corrente elétrica, os efeitos da passagem de corrente elétrica, e terminamos aqui. Agora nós vamos falar dos tipos de corrente elétrica, que são dois. A corrente contínua, que é aquela muito comum em pilhas, baterias, que está acontecendo uma reação lá dentro da pilha da bateria, que nos terminais dela vai existir uma tensão constante, uma DDP constante. Ela vai diminuir ao longo do tempo assim, ó, de repente acabou a pilha, já era, sacou? Ela não fica oscilando ao longo do tempo, ela mantém. Já a corrente alternada não, igual por exemplo a nossa tomada aqui no Brasil, 60 vezes por segundo ou 50 vezes, depende do estado onde você está, ela oscila, ela fica positiva, negativa. Professor, então quer dizer que você está falando que isso aqui, essa lâmpada aqui que você está sobre ela, está piscando 60 vezes por segundo? E como é que eu não consigo ver isso? Uai, é porque o seu olho não consegue ver essa taxa, né, tão grande desse tamanho. Mas, por exemplo, onde eu estou gravando aqui, eu tenho as luzes da cidade acesa,
caminhando a foto sobre a mesa, que é horrível, né? Mas dá pra ver que as luzes ficam assim, meio que piscando, assim, ó, aquelas bem distantes. E é justamente por conta disso, né? Porque quando você está longe, aí você consegue ver a emissão disso daí. Olha que bacana, né? Então, olha só, a corrente alternada, que é a da tomada. Professor, por que um é contínua e outro é alternado, meu filho? Ó, a contínua, como eu disse, ela é proveniente normalmente de uma reação química, então é algo constante. Já a alternada, o princípio de funcionamento dela vem lá na usina da geração de energia. A forma como ela é gerada faz com que ela seja alternada. Como assim, professor? É porque é o seguinte, lá dentro da usina tem um negócio, uma turbina lá que fica girando. A água serve para girar esse negócio. Então, isso vai fazer oscilar o ímã gigante que tem lá assim, ó, e essa oscilação faz produzir a corrente elétrica. E só tem corrente elétrica se tiver oscilação, que é o que a gente chama de indução magnética. Se não tiver oscilação, se girar só uma vez e acabou, não tem energia elétrica, sacou? Por isso que, como eu tenho oscilação no campo magnético, então a corrente vai surgir de uma forma pulsante também. Muita gente pergunta, fala assim, senhor, o elétron que está saindo aqui, ó, tá passando aqui, ó, nessa lâmpada, ele veio lá de Itaipu? Não. O elétron, gente, ele não veio lá de Itaipu. Eu vou até pegar aqui para vocês um condutor, pra vocês verem. Ó, esse aqui é um condutor, é um cabo de flexível, né? Aliás, sabe qual que é a diferença de cabo e fio? Fio normalmente é rígido, né? Aquele trem que você precisa do alicate para entortar. O cabo não, ele é bem flexível, mais fácil de manusear. Professor, qual que é melhor? Depende da sua aplicação. Para algumas aplicações, por exemplo, para sustentação, o fio é melhor. Já o cabo, para emenda, essas coisas, ele é bem melhor, né? Tá. Professor, mas aí você quer me dizer então que o fio, quando está ligado na tomada, não é lá da usina que o elétron que passa, né? Aqui não? Não. A usina só gerou a diferença de potencial. O circular das cargas aqui, meus queridos, é do condutor. Por isso que você tem que colocar um bom condutor na sua instalação elétrica. Mas no Brasil é aquela coisa, né? Não, vamos colocar arame que fica escondido mesmo e tá bom demais. E aí onde a gente vê um tanto de acidentes aqui no Brasil, né, causados pela eletricidade. Mais uma vez, a eletricidade a gente não deve brincar. Então, entendeu o tipo de corrente contínua, que é normalmente em pilhas e baterias. Por que ela é contínua? Porque a reação ali é algo constante, não fica oscilando. Já a alternada, na geração, você precisa dessa oscilação, por isso que ela produz de forma alternada. E aí foi uma batalha, né? Porque o Nikola Tesla falava assim, alternada é a melhor. Já o Edison falava, não, contínua que é melhor. E aí as duas podem coexistir, né? Depende da situação, da aplicação e do dinheiro, meus queridos. Ó, hoje no Brasil, a maioria das linhas de transmissão, acho que quase totalidade, são de corrente alternada, que a gente usa na nossa tomada. Mas existe também um projeto que vem lá das usinas lá do Rio Madeira, né, para o Sudeste, de fazer isso de forma de corrente contínua. Por quê, professor? Porque aí você tem perdas menores. Olha que lindo. Então, gente, não é esse negócio de falar assim, esse é melhor que aquele. Não, as duas coexistem, você tem as duas opções aí, tá? Sentidos da corrente elétrica. Mas antes, olha só. Perceba que aqui dentro do condutor eu fiz uma representação das carguinhas aqui, os elétrons. A contínua, ela vai, né? Igual eu falei do exemplo para vocês da cachoeira, né? É como se fosse uma água, né? Aí caiu um elétron aqui, ele vai. Se tem uma cachoeira, a cachoeira de água, que você joga um plástico lá, não faça isso, não polui o meio ambiente. Mas se cair, ele vai, de boa, né? É assim também com o elétron. Na corrente alternada, como eu estou invertendo os polos desse negócio, esse elétron ele vai e volta várias vezes. Mas vai passar corrente elétrica aí? Vai passar energia desse movimento de elétron. Olha que lindo. Sentidos da corrente, nós temos dois. O sentido convencional, que é o que a gente usa porque foi convencionado. Sacou? Então, que ele vai do maior potencial elétrico para o menor. A galera acreditava que quem se moviam eram as cargas positivas. Então, eles definiram, quem vai andar é as cargas positivas, quando o pessoal estava descobrindo sobre a eletricidade, as cargas e tudo mais. E aí, beleza, vai da positivo para o negativo, e beleza. Vai do maior para o menor potencial. Lembrando que potencial elétrico é aquele negocinho que definimos lá na eletrostática como sendo potencial, é a energia potencial sobre a carga de prova. Ou para cargas pontiformes, como que a gente calculava? K Qzão sobre D. Não vi isso, professor. Fica tranquilo, você não vai precisar disso aqui para você entender. Entenda potencial apenas como
A grandeza que mede a tendência da carga de se movimentar. Tipo assim, ó, aqui eu tenho um potencial grandão, então aqui ela vai ter a tendência de se movimentar muito. Aqui um potencial pequenininho, então ela tem a tendência de movimentar pouco. Justamente a diferença de potencial, como nós falamos na última aula, que é o que faz haver uma troca de cargas, uma movimentação de cargas, não é? Então essa diferença de potencial no sentido convencional vai do maior para o menor potencial. Só que aí o pessoal descobriu e falou assim, eita nós, hein? Quem movimenta é o elétron e agora? Então a corrente real, o sentido real da corrente é do menor para o maior potencial. Significa que se esse aqui é maior potencial, está cheio de cargas positivas aqui. E aqui um potencial menor, as cargas negativas se concentram de lá, né? Então os elétrons saem daqui atraídos pelas cargas positivas. Professor, mas isso dá ruim na hora de fazer as contas? Dá não. O pessoal falou assim, quer saber o sentido da corrente? Tanto faz, tanto fez. E é verdade, né? Pensa só, se você pegar aqui, ó, uma tomada, ó, se você conectar na tomada assim ou assado, ela acende do mesmo jeito, não é? Então, não faz toda a diferença, né? Então, no próximo episódio, fica antenado, inscreve aqui no canal, ajuda nós aí e ajuda a divulgar, por favor. Se tiver dúvida, manda aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder, beleza? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o módulo, as continhas, que eu sei que vocês estão loucos para fazer continhas. Dá tchau pra mim. Tchau!